Muito boa noite, estamos aqui no mais um podcast Além da Superfície. Hoje, gente, nós vamos falar sobre política e religião, um tema bem polêmico. E para isso está aí nosso convidado aqui, o vereador Wagner Wolff. E muito boa noite, vereador, Deus abençoe. Nosso povo está esperando nosso podcast hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, pastor Arnaldo. Para mim é uma grande satisfação estar aqui sentado com o senhor nessa noite, conversando, né, sobre um tema tão sensível que é política e religião, né? A gente enfrenta até como um tabu na nossa sociedade, né? A gente tem visto, inclusive, crescendo resistências à influência religiosa, especialmente a influência cristã na política, e é um tema realmente fascinante para a gente debater. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa vai gostar bastante do conteúdo. Espero que sim. Primeiramente, eu quero parabenizá-lo pela sua postura ética. Nós precisávamos de um vereador assim que tratasse os assuntos com a sua inteligência. Nós estamos hoje com um naipe de vereadores muito bom no nosso município, pessoas formadas, inteligentes, mas eu gostei da sua postura de direita, sua visão, né? E eu creio que vai ser bem interessante hoje. Nós vamos abordar política e religião. Diz que política, religião e futebol não se discute. Você está aqui para provar o contrário, né? Pode ser que na verdade é que a gente tem que discutir mesmo. Pode ser que seja bem mais interessante do que as pessoas imaginam, né? Eu agradeço suas palavras, pastor. Para mim é realmente muito importante e é especial receber os elogios do senhor. Porque quando eu coloquei meu nome à disposição e resolvi participar da vida política, é justamente para mostrar que a gente pode trazer uma visão diferente para a política, né? As pessoas que têm mais perto da minha idade, elas naturalmente, com o tempo, elas se afastaram da política porque a gente cresceu num cenário de extrema corrupção, a gente cresceu num cenário assim de descrença na classe política, né? O pessoal fala muito da criminalização da política, mas é por responsabilidade dos próprios políticos, né? Então, eu via sempre os meus amigos se afastando da política. E eu falava que não, que o único caminho que a gente tem para realmente tentar mudar a sociedade em que a gente vive, pelo menos a principal ferramenta para isso, é a política. Porque as pessoas que não gostam de política, elas acabam sendo governadas pelas pessoas que gostam de política. Então, é muito importante a participação, principalmente do pessoal mais jovem, dessas pessoas que estão vivendo na sociedade hoje, se aproximar disso para ajudar a tomar as decisões que com certeza vão impactar na vida de todos nós lá no futuro, né? Legal. Vamos lá, então. Quem é Wagner Wolff? Nascido em São Mateus do Sul, esse sobrenome Wolff é polonês, é italiano, pelo jeito é alemão. Eu brinco que ainda bem que a minha noiva é polaca, tem sobrenome polonês, porque eu quero que meus filhos carreguem um sobrenome polonês e eu não carrego nenhum de família, né? Mas eu sou nascido e sou criado aqui em São Mateus do Sul. Eu vivi toda a minha vida em São Mateus. Eu fui criado lá na Vila Americana, né, junto com a minha avó e com a minha mãe. A minha mãe é a Mara Sibin, que é advogada aqui em São Mateus do Sul também, uma profissão que eu segui dela, né? Meu pai também é nascido e é criado aqui em São Mateus do Sul. Ele já foi embora há muitos anos por causa da profissão. Ele mora e trabalha há muito tempo já no estado da Bahia, né? Mas toda a minha família é daqui, minha família de mãe, minha família de pai, são todos aqui de São Mateus do Sul. Que legal. Advogado, então. Na que área que você foi? Civil, criminalista? Eu, no começo da carreira, sabe que no começo da carreira o advogado não escolhe, né? O advogado em cidade pequena, ele atua em tudo no começo da carreira, né? Então, quando eu me formei, eu advogava muito, fazia o que eles chamam de defensoria dativa, né? Então, eu trabalhava com a minha mãe no escritório dela, né? Grande parte das coisas que eu aprendi foram com ela, foi com meu primo, com alguns amigos, né, que estão no direito. E a mãe sempre atuou mais na área civil, né? Mas quando eu comecei a carreira, tem réus que eles não têm dinheiro para pagar um advogado. Então, o Estado, ele vem e nomeia um advogado. Tem uma lista de advogados inscritos e eles nomeiam esses advogados para atuar para essas pessoas. Então, eu estava lá nessa lista de advogados. Então, no começo da carreira, eu advoguei muito na vara criminal também, né? Eu advogava muito para esses jovens de São Mateus do Sul que eram presos, envolvidos com o tráfico de drogas, com outros crimes também, porque são as pessoas que mais precisam de nomeação de advogados. Mas hoje eu atuo mais na área civil e administrativa, né? A minha área de atuação é o direito imobiliário, então hoje eu estou focado mais para isso e para o direito público por causa da atuação como vereador também, né? E essa formação é muito importante. Falando sobre política, olha só que interessante. A política é gestão, administração. A política, para muitos não sabem, é interessante isso até pontuar,
porque a política ou o direito também, né, é baseado na Bíblia e no Código de Hammurabi. Sim, Pode confirmar isso? Sim, com certeza. E grande parte da evolução que a gente tem vem, inclusive, assim, dos princípios cristãos, né? As pessoas não percebem, mas a civilização ocidental, ela foi construída com base em valores cristãos, né? Os valores do cristianismo. E então as pessoas, elas teimam em não enxergar isso, mas isso é um fato. Quando você olha princípios como a caridade que a gente tem hoje, muitos dos hospitais filantrópicos, muitos dos orfanatos que eram antigamente, das escolas, as universidades. Então, tudo isso tem origem também no cristianismo. Do cristianismo, sim. Foram eles que começaram a fazer todo esse movimento. Hoje ainda tem essa força muito grande. É por isso que eu vejo assim, a gente tem que conhecer um pouquinho da história para entender que a política ela está na maneira de você fazer a gestão de uma comunidade, de uma sociedade. Vamos imaginar se não tivessem leis, se não tivesse a política para organizar o povo, que todo mundo fizesse o que quisesse. Veja, pastor, é realmente um tema muito interessante esse, porque as pessoas não percebem como que as sociedades elas se desenvolvem e por que as leis são tão importantes, por que os princípios... E como as leis evoluem, né? É isso, porque quando você pega assim, se você tiver mais de 2 pessoas, 3 pessoas convivendo no mesmo lugar, né, dividindo o mesmo espaço, você tem que ter regras de convivência. Sim. E as regras que nós temos de convivência hoje são as leis. Por isso que é tão importante nós termos bons legisladores para fazerem boas leis, para a gente ter uma boa comunidade. E a democracia, olha só que interessante, mesmo que a pessoa não tenha uma formação culta, ela pode ser representada. Nós temos um presidente que não tem estudos e foi eleito democraticamente, quer dizer, ela abre brecha para todos se expressarem. Independente da sua origem, da sua cor, do seu credo, ela pode ter expressão política e ser uma voz. Muitas vezes eu vejo assim até o grupo do LGBTQIA+, uma coisa assim, eles estão cobertos de razão, eles estão lutando por aquilo que eles acreditam, eles se organizam politicamente e conquistaram espaços. Então, muitas vezes, as pessoas de bem ficam omissas. Não quero me envolver com política. Quer dizer, como assim não quer se envolver? Aí você vai reclamar do quê? Você não tem coragem para lutar por aquilo que você acredita e você vai exigir o quê? De uma sociedade mais justa. Viver numa sociedade democrática é viver numa sociedade plural. E plural quer dizer que é mais de um. É mais de um pensamento, é mais de um tipo de crença, é mais de um tipo de etnia, é mais de um tipo de gosto. Então, viver em democracia é viver num espaço que deve necessariamente comportar todas as pessoas. E cada um desses grupos, eles têm que lutar pelo direito que eles entendem que é necessário eles lutarem. Eu falo assim, no Brasil eu vi, pelo menos é uma percepção que eu tenho, que nos últimos anos a gente vê claramente uma tentativa de se silenciar uma determinada ala da sociedade. Eu já falei, a voz daquele grupo. Eu falo abertamente sobre isso, que hoje os conservadores do Brasil, eles são silenciados sistematicamente. Eu já dei são vários rotulados exemplos. como fascista. Veja, essa tática do discurso, rótulos, né? Ela existe desde a origem da filosofia. Então, pelo menos da filosofia ocidental. Então, quando se falava dos sofistas, das técnicas de discurso, todo mundo sabe isso, quem trabalhou, quem estudou direito, entende um pouco mais disso, das técnicas de argumentação. Então, se eu estou aqui conversando com o senhor e eu vejo que eu estou perdendo no argumento, eu começo a atacar o senhor. Desconstruir. É aquela ideia de atacar o mensageiro e não a mensagem. Então, é por isso que as pessoas falam assim, quando começa a circular uma ideia, mas ele é fascista, mas ele é nazista, mas ele é isso. Preconceituoso. Porque você tira a legitimidade dessa pessoa de participar do debate. Aconteceu um fato que, para mim, foi assim, bastante significativo nesse ano, é que nos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, né? Isso, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, há uma clara divisão nisso, né? Daquele eixo que defendia uma democracia representativa mais ampla e daquele eixo que defendia regimes totalitários, e isso todo mundo percebeu. Então a gente tinha de um lado os Estados Unidos, tinha do outro lado a União Soviética, naquele período da Guerra Fria. E isso ainda, hoje a gente vê isso crescendo mais uma vez. Mas os Estados Unidos
a gente sempre teve um embate muito grande entre dois partidos, que são os democratas e os republicanos. Eu não gosto muito de rótulo, assim, sabe, pastor? De falar, direita ou esquerda. Mas eu sei que é o termo que nós brasileiros estamos acostumados. Então, você tem os democratas... Mas não tinha isso antigamente. Não. Não tinha isso. Foi pouco tempo que A isso origem começou. dos termos esquerda e direita se começa salvo engano, foi no parlamento britânico, daquelas pessoas que se sentavam à esquerda e à direita dentro do Congresso, né? Dentro lá do Congresso deles, do poder legislativo deles. Por isso que tem essas origens. Eu sou um pouco mais amplo, eu prefiro definir entre os progressistas, os conservadores e os liberais. Daí, entre eles, há pessoas que se identificam com duas correntes, desse lado, duas correntes daquele lado, e acabam variando um pouco. Mas no Brasil a gente se acostumou muito a falar é esquerda ou é direita. Então nos Estados Unidos a gente tem lá o Partido Democrata e o Partido Republicano, os democratas seriam a esquerda e os republicanos seriam a direita. E teve um rapaz que ele era muito famoso nos Estados Unidos, porque ele influenciava muitos jovens com o discurso conservador. Então ele ia nas universidades, colocava uma cadeira, uma mesa, ele se sentava, as pessoas sentavam em volta e ficavam fazendo perguntas para ele e ele debatendo os assuntos. E ele foi assassinado nesse ano, né? Era o Charlie Kirk. Ele dentro de uma universidade, ele acabou sendo baleado, tomou um tiro no pescoço, né? Foi assassinado. E dentro da bala, inclusive, dentro do projétil, encontraram lá escritas Antifa, do movimento que se denomina antifascista, né? Por causa de um discurso de intolerância. Então, a gente chegou num ponto no mundo onde um grupo acha que pode silenciar o outro. E essa tentativa... Não tolera a voz do outro, né? E essa tentativa de silenciar a direita não acontece só no Brasil. Isso a gente vê acontecer na França. Tem acontecido no mundo todo mesmo. Você pega grandes líderes, veja Marine Le Pen. Marine Le Pen na França, que é um nome proeminente, que eles denominam lá a grande imprensa da extrema-direita, que na verdade é só a direita, assim como existe a esquerda. Está inelegível também. Nós temos o caso de Jair Bolsonaro no Brasil, inelegível também. Nós temos casos de outros políticos, por exemplo, na Itália, nós temos casos de políticos na Hungria, então todos eles ficando inelegíveis. É por isso as pessoas não entendem essa questão das sanções do Trump, né? Eu acho que sanção econômica não é bom. Não é bom porque é muito ruim para a economia do país. Então, quando a gente vê essas sanções, isso afeta os empregos aqui no Brasil. A gente tem exemplos aqui muito perto. Bituruna, por exemplo, tem empresas que dependem diretamente da exportação. Sim. Então, por causa dessas tarifas, elas foram punidas. Mas as pessoas não entendem que isso é um movimento de geopolítica. Porque quando o Donald Trump ganha as eleições lá, ele fala abertamente que ele não vai tolerar o que se chama de lawfare, que é o que? Você utilizar o poder judiciário para silenciar alas que representam uma determinada parcela da sociedade, para silenciar políticos. E é por isso que o Brasil tem sofrido sanções também. Quando você reprime uma ala, você está deixando de ser uma pessoa democrata, né? Uma democracia. Se o outro não tem direito de fala... É isso mesmo. Eu acho, como a gente falou, o senhor falou, por exemplo, do movimento LGBTQ, e mais agora tem outras denominações. Sim, eu acho que numa sociedade deve se comportar espaço para todo mundo lutar pelos seus direitos. Sim, você tem direito de lutar. No direito tem isso, né? Posso não concordar com o que você diz, mas você tem o direito de dizê-lo. Voltaire disse muito sobre isso. Ele falava assim, eu posso não concordar com aquilo que você diz, mas lutarei até o fim pelo seu direito de dizê-lo. Porque é justamente isso. Eu acho que ideias ruins se combatem com ideias boas e não silenciando elas. E o Brasil, a gente vive um momento de extrema censura. A gente viu censura, por exemplo, ao Brasil Paralelo nas eleições com o documentário. Hoje o Brasil Paralelo é um material maravilhoso, né? Porque é um veículo de comunicação que ousa falar de maneira diferente. As pessoas não percebem, pastor, que a gente cresce lendo aquilo que o governo entrega para a gente ler. Veja bem, vereador, o Wagner, enfim. Pode chamar de Wagner. Né? Eu vejo assim, vamos lá, né, para que a gente possa nortear as pessoas sobre a política e a religião. Hoje, o presidente fala que o pastor não deve se meter em política, ele que cuide da igreja, que nós cuidamos da política. Essa é a frase da esquerda e é a voz do presidente. Isso não é inventado, você pode pesquisar. Mas, pela Bíblia, né, olhando pela Bíblia, tem até uma parábola aqui, a parábola de Jotão, que separei aqui, não sei se você conhece, mas fala bem assim, ó, né? Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei,
E disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e eu e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro e que consuma os cedros do Líbano. Quer dizer, existe a opção de escolha, né? Aí você vai optar por aquilo que são os teus valores. Vamos dizer, eu tenho que saber o que vamos partir por esse princípio de esquerda e direita, não falar de extrema esquerda ou extrema direita, mas essas duas visões, né? Quais são os valores da esquerda? Os valores. Então, para quem não sabe, aborto, né, é um dos valores da esquerda. Liberação de drogas é outro dos valores da casamentos homoafetivo, não a base nuclear marido e mulher, não, eles não querem essa base nuclear e até querem tirar até mesmo de algumas documentos a palavra mãe ou pai, enfim, são esses valores que eu defendo, que eu acredito. Se eu não defendo isso e eles defendem isso, eles vão prevalecer, é lógico, é fato. Eu comecei há um ano e meio atrás, pastor, um programa na rádio, que o meu objetivo era justamente tentar desmistificar um pouco a política, porque as pessoas se cansaram da política e elas não querem debater. E é justamente nessa zona de penumbra que traz essa omissão que acaba afetando diretamente a vida da nossa comunidade. E eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, você é progressista? Você se identifica com a esquerda? Então tá bom. Então você vai escolher um candidato a deputado estadual que representa os seus valores. Você vai escolher um candidato a deputado federal que representa os seus valores. Você vai escolher um senador que representa aquilo que você acredita. Vai escolher um presidente aquilo que você acredita. Você é de direita? Você é conservador? Então escolha um candidato que defenda exatamente aquilo que você acredita. Tem o direito de escolha. Porque qual que é o grande risco hoje? As pessoas, elas não sabem quem elas estão votando. A maior parte das pessoas que estão assistindo vai concordar comigo que elas talvez não lembram qual que foi o deputado federal que elas votaram nas últimas eleições, qual que foi o deputado estadual, qual que foi o senador. Presidente todo mundo lembra porque, né? A gente escolheu entre Lula ou Bolsonaro nas últimas eleições, né? Só que mesmo as pessoas que lembram nos candidatos que elas votaram, elas não sabem como que eles passaram 4 anos votando no Congresso Nacional. Então, pode ser que ela seja contra o aborto, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas ela escolheu um candidato que é a favor do aborto. Pode ser que ela tenha votado pode ser que ela seja contra a liberação das drogas, ela votou num candidato que é a favor da liberação das drogas. Pode ser que ela ache que as apostas esportivas são ruins, assim como eu acho, e ela tenha votado num candidato que votou pela regulamentação das bets, que tanto dano tem causado à nossa sociedade. Então, eu gostei muito daquilo que o senhor falou, tem muita gente que tem informação, mas não tem conhecimento. Porque é justamente isso, as pessoas elas consomem informação de um deputado que vem, fala meia dúzia de palavras que agradam o ouvido dela, mas depois ela não tem o conhecimento daquilo que ela representa no mandato dela. E isso é um ponto muito importante dentro da política. Eu acho que mais do que você se identificar com direita ou esquerda, é você saber exatamente isso que o senhor acabou de falar. Que valores eles representam? Quais valores essas alas políticas elas trazem para nós? O pessoal sempre me questiona, Wagner, mas você é vereador, você tem que falar de São Mateus. Eu falei, eu sei, e eu sei o que eu tenho que fazer enquanto vereador. Fiscalizar o Poder Executivo, estar presente nos bairros, ver a necessidade das pessoas. Só que eu falo para as pessoas que São Mateus, pastor, não é uma ilha. São Mateus não está isolado do Brasil. As decisões que são tomadas em Brasília, elas impactam a vida dos são-mateuenses, assim como impactam a vida do Brasil inteiro. Então é por isso que a gente tem que saber exatamente que tipo de escolha que a gente vai fazer para o país. O Paraná, ele paga um absurdo que vai para o Congresso Nacional, que vai para Brasília. Mas muito pouco volta desse dinheiro, ou quase nada. Quase nada. Só que
o que as pessoas às vezes não conseguem imaginar é que muitas vezes você tem que ter um representante que vá buscar esse recurso. Porque você precisa de asfalto, você precisa de saúde, de segurança. E é muito fácil eu dizer assim, mas não tem segurança, mas não tem saúde, tá, mas em quem você trouxe para a política para trazer esses benefícios ou criar leis que coloquem isso como prioridade? Porque muitos dos recursos financeiros é desviado ou é tirado, não vou falar desviado, mas é tirado da saúde e colocado em outra área, é tirado da educação e colocado em outra área que não são prioridades. Nós passamos pela Copa do Mundo, onde construíram estádios de primeiro mundo e alguns estão lá abandonados aqui no Brasil. Não tem nem como. Por exemplo, lá no norte do Brasil, construído um gigantesco estádio lá e não tem povo para fazer um grande evento lá. Essa questão, esse é um ponto muito importante e eu lembro que tanto o presidente Bolsonaro falava muito sobre isso, quanto o ex-ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, falava muito sobre isso, que é o Pacto Federativo. Por que nós vivemos num estado que produz muito, a gente produz muita riqueza para o Brasil, mas a gente recebe tão pouco em troca? É por causa da a formação do Estado brasileiro. Então, eu sempre comparo com os Estados Unidos porque eles são o berço assim, da democracia moderna como a gente conheceu. Então, os Estados Unidos eram colônias independentes que, para lutar contra a colônia, quem colonizava eles, que era o Império Britânico, né? Quando tem aquele momento do aumento de impostos, eles se unem para declarar a independência. Tá? Então, eles eram independentes e eles se unem. Então, por isso que lá nos Estados Unidos, cada um conserva sua própria lei, por isso que alguns estados têm pena de morte. Tem uns lá que eles liberam até as drogas e até um limite de roubo. Sim. Né? Você pode entrar lá. Por isso que esses estados estão decaindo bastante. Não, né? É uma decadência moral absurda. Em São Francisco, estado da Califórnia, a indigência ali, as pessoas são que nem zumbi, sabe? E é proibido você dar comida para eles. E lá é o que a gente chama de força centrípeta. Então, ela vem de fora para dentro. Então, os estados, eles se unificam, os Estados Unidos da América, né? E por isso que eles conservam individualidade. No Brasil é diferente. O Brasil era um estado muito grande para se administrar, que para conseguir fazer a gestão, eles começam a dividir. Então, nós somos um todo e você começa a dividir em pequenas parcelas para permitir a administração. É o que a gente chama de força centrífuga, porque ela vem de dentro para fora. É por isso que nós trabalhamos tanto para sustentar Brasília e por isso que os municípios têm tão pouca independência, é por isso que os estados têm tão pouca independência e é por isso que tudo se centraliza em Brasília. Eu falo, nós trabalhamos nos municípios, nós recolhemos impostos nos municípios, mas todo o dinheiro fica em Brasília. A maior parte do dinheiro fica em Brasília. O que sobra, impostos, né? O que sobra vem para os estados e o farelinho, aquele restinho, vem para os municípios. Se alguém consegue buscar ainda. Só que é nos municípios onde as pessoas vivem, é nos municípios onde se busca escola, é nos municípios onde se busca saúde, é nos municípios onde se busca infraestrutura, é nos municípios onde se busca lazer. É onde nós vivemos, né? Se não tiver no Brasil, no futuro, uma revisão daquilo que a gente chama revisão do Pacto Federativo, para distribuir melhor a riqueza, concentrar mais nos estados, concentrar mais nos municípios, a gente vai viver essa crise de maneira eterna no Brasil. Ela vai ser uma bola de neve, até na Previdência, porque não vai ter dinheiro. Não tem. Né? A minha geração e a do seu filho, o Felipe, por exemplo, nós temos a mesma idade, nós provavelmente vamos se aposentar muito mais tarde do que a geração atual. Ou vou ter que ter uma previdência diferenciada. Ou vai trabalhar até morrer. É isso. Ou você vai ter que ficar muito rico antes de ficar velho, né? Ou você vai ter que viver de maneira bastante limitada. Essa é uma expressão que se utiliza quando fala do Brasil. O Brasil é um país que ficou velho antes de ficar rico. O Brasil é um país de renda média, que a gente chama. Então, quando você pega os indicadores de renda do Brasil, nós estamos lá embaixo. É um país de renda média. Só que quando a gente tinha o que a gente chama de boom demográfico, ainda compensava. Porque imagine que é uma pirâmide. Então, a base das pessoas que estavam trabalhando sustentava aquela minoria que está lá em cima. Só que aquilo que era uma pirâmide hoje está fazendo assim, ó, já. Está invertendo. Então, daqui a pouco a gente vai ter... Nós estamos tendo menos filhos e envelhecendo mais. As pessoas que estão em casa, talvez, tinham 4, tinham 5 irmãos. Os pais dela tinham 8, 9 irmãos. Hoje em dia, os casais estão tendo 1 ou 2 filhos. Minha esposa teve 11 irmãos. É isso.
Então, imagine, realmente não funciona dessa forma. Então, o Brasil, se não tiver uma gestão econômica bastante séria, o país vai enfrentar uma crise, como já tem enfrentado, uma crise fiscal muito grande, que vai Rapaz, comprometer o futuro de todos nós. agora, nesse mês, agora, semana, teve um decreto que... Está sabendo sobre o decreto das paz? Sim. Meu Deus, eu fiquei, meu Deus, onde que faz um decreto desse, homem? Para quem não sabe, o que aconteceu? Essa semana foi liberado o decreto, acho que foi essa semana? Foi nessa semana. Do decreto que as escolas estaduais, municipais, vão receber as pessoas que são especiais. Mas imagine uma criança especial numa sala com 40 alunos. Olha, aí com a estrutura que a escola... Quer dizer, e não é só isso, porque aí como as escolas se abrem para receber essas crianças especiais, né, o governo não vai mandar mais liberação de verba para as APAES, para sufocar e acabar. Acabando a APAE, como é que ficam essas famílias? E veja só, isso é medida de quem não conhece o dia a dia da educação, nem da educação especial, muito menos da educação regular. Eu tenho visitado esse meu primeiro ano de mandato como vereador, eu tenho me concentrado especialmente em visitar as escolas e as creches, os centros municipais de educação infantil. E eu não vou lá só para ver estrutura, para ver como está a merenda, eu vejo tudo isso, mas eu pergunto para os professores especialmente sobre a estrutura do trabalho. Por quê? Se você não tiver os professores preparados para lidar com os desafios que vêm para o futuro, você pode investir o que você quiser, pode construir escola nova, você pode fazer o que você quiser, salas novas. A estrutura física é uma coisa, né? E é engraçado, se tiver algum professor que assistindo a gente agora vai saber disso que eu estou falando, grande parte dos professores estão ficando doentes. Uma coisa que é unânime nas escolas... É regra eles terem burnout. Tomando remédio de uso controlado, por causa do estresse, por causa do ambiente de trabalho. E isso é um tema muito sério, porque se você tiver um professor doente, você não vai conseguir que ele dê uma aula de maneira magnífica que algumas crianças precisam. Mas esse debate das APAES é realmente muito interessante. A parte emocional deles fica afetada, né? Eu tenho feito perguntas especiais para os professores e para os diretores, pastor, no seguinte sentido. A gente sabe que está crescendo muito o número de crianças que estão nascendo com neurodivergências. Então, ou transtorno do espectro autista, ou TDAH, ou outras síndromes do desenvolvimento, né? Down também, a gente tem muitos casos. E eu tenho perguntado se eles recebem os treinamentos para cuidar dessas crianças, se eles têm essa preparação, né? E eu falei, esse debate das APAES começou, aliás, um pouco antes, quando teve uma ação direta de inconstitucionalidade que questionou 2 leis do Estado do Paraná que tratam sobre o financiamento das APAES. Aí eu vi muita campanha dos políticos do Paraná, com razão, indo para Brasília, falando, olha, se você julgar isso, acaba com as APAES, o financiamento das APAES no Estado do Paraná. O Estado do Paraná tem, assim, referência, né, muito bem organizado na educação especializada, né? E eu até estava trabalhando com isso na Câmara de Vereadores, conversei com o pessoal, com as pessoas os profissionais que trabalham na PAI, que trabalham nas escolas, e assim, eu acho que você tem que assegurar sim o ensino regular para essas crianças, desde que você tenha as escolas preparadas para essas crianças, desde que você tenha os professores preparados para trabalhar com essas crianças, né? Eu acho que você não deve segregar elas, você tem que ter realmente inclusão. Sim, inclusão. A verdadeira inclusão é você fazer todos conviverem com todos. Eu estudei no Colégio Integral e a professora Lúcia Maria de Fátima Contiero, que era a diretora do Colégio Integral, ela tinha isso por hábito. Então, ela sempre fazia a integração dos alunos do Integral com os alunos da PAI, para mostrar que todos nós pertencemos à mesma sociedade. E isso é muito importante. Sim. Eu acho que a gente tem que, sim, que ter inclusão dessas crianças. Só que nós temos que preparar a rede pública de ensino para essas crianças. Nós temos que preparar os professores para isso. Veja bem, deixa eu falar como professora e professor de artes que sou. Eu percebo assim, pelo menos aqui no Paraná, não tem concurso para professor de arte pro municipal. Em Santa Catarina tem. E na lei ela pede, é uma obrigação ter a aula de arte, né? Só que, veja bem, nós temos um sistema de ensino arcaico. Quer dizer, nós estamos na época da tecnologia e só trazer a tecnologia também não funciona. Eles tentaram isso na Suécia, não deu certo. Tem que ir para o papel, né? A caneta, o lápis, colocar um tablet para todo mundo, não funcionou. E é interessante que o que eu vejo é o seguinte,
esse trabalho de superlotação de sala de aula. Um único professor, sabe? Então, sentado. Se você olhar de fora, você entra no ambiente escolar, ele parece um presídio. Se você tirar a tua visão assim, não sei que lugar é isso aqui. É uma prisão para criança? Porque os muros são altos, é trancado. Eles ficam trancados na sala de aula e tem intervalo de recreio para fazer o lanche. Mas pense um adulto ficar trancado numa sala de aula estudando, 4, 5 matérias, 6 matérias. O quanto que é cansativo isso diariamente? E qual é uma proposta que a educação, que a política podia trazer de inovação, atendendo a necessidade hoje, que é uma nova geração. Para você ter a atenção deles, você tem que conquistar aquela atenção em segundos. Se você não pegar, você perdeu a turma inteira. Olha, esse debate, pastor Arnaldo, eu lembro que ele já existiu no Brasil no momento, e isso se pausou por causa dessas disputas, assim, muitas vezes ideológicas que a gente acompanha, mas isso entra numa questão da reforma do sistema de ensino. Se você pegar todos os índices internacionais, o Brasil está sempre muito mal classificado nos índices internacionais de educação. Então, você pega que, mais do que na média, o brasileiro sai da escola sem saber interpretar um texto e sem saber contas mais complexas de matemática. E isso é uma grande preocupação, porque quer dizer que a gente está lendo e não está entendendo o que a gente está lendo. Então, é um analfabetismo funcional, porque é a mesma coisa que você lê o que está na Bíblia e você não conseguir extrair qual que é o ensinamento dessa parábola, o que ele está querendo dizer para você, e você não saber fazer contas básicas. E isso é uma preocupação muito grande, porque apesar de você ver o investimento na educação crescendo ano a ano, você não vê o Brasil saindo das últimas posições dos rankings internacionais de ensino. E a gente tem que ter uma reforma, sim, do ensino médio. Isso já foi discutido, né? Está paralisado, mas eu sei que está se discutindo agora o novo Plano Nacional de Educação, que é para os próximos 10 anos, porque aqui em São Mateus nós vamos ter que debater o novo Plano Municipal de Educação, e a gente tem sim que ter esses desafios. A minha grande crítica ao sistema educacional brasileiro hoje é que a gente treina todo mundo exatamente para as mesmas coisas. Então, talvez se tem pessoas... porque o princípio da escola era esse, né? Formar cidadão para trabalhar para a fábrica. É isso mesmo. Daí, é isso que o senhor falou. Então, a gente às vezes está ignorando alguns talentos, que todos nós nascemos com talentos, com predisposições, sim. Nós ignoramos os talentos e sufocamos essas pessoas. Eu até costumo dizer assim, né, como artista plástico e professor de artes, eu falo assim que o sistema de ensino, ele está matando artista por inanição. Não tem como alimentar aquela alma artista ali que pode ser uma revolução na pintura, no desenho, na música. Daí você vê assim, você vê algumas crianças que hoje são diagnosticadas assim, com algum transtorno de desenvolvimento. Você fala assim, não, mas ele não consegue entender aquele texto, ele não consegue aprender essa conta matemática. Ele tem que aprender o básico para ele viver em sociedade, mas talvez ele tenha outros talentos. Talvez ele seja um grande pintor, talvez ele seja um grande escultor, talvez ele seja um músico. A Nícia de Oliveira, ela trouxe a arte-terapia e conseguiu tratar pessoas com distúrbios mentais profundos, que eram tratados com choque antigamente, né? E ela trouxe, usando como a arte, hoje nós temos vários problemas assim, de hiperatividade. A arte, ela traz essa base para ela acalmar. Veja, se você for... eu tenho feito um trabalho social e voluntário nas escolas, e eu tenho percebido como isso encanta. Eu levo meus quadros e eles ficam maravilhados. Aí eles falam, olha, aquele aluno que muitas vezes tem dificuldade de aprendizado é um excelente desenhista. Olha, ele aqui é bom nisso, sabe? Então, quer dizer, são pontos que a política ela vai ver isso aí, porque isso afeta diretamente todos os lares. Todos os lares. Aí, às vezes, a mãe está olhando assim, está vendo, meu filho é um problema. Não é um problema, né? Muitas vezes é falta de uma política pública ou falta de interesse até dos pais por lutarem por essa política pública que favoreça as crianças. A geração de empregos, tudo isso é através da política. Sabe como que você faz uma crítica muito forte a isso, pastor Arnaldo? Porque hoje as pessoas elas não prestam atenção nos políticos, por exemplo, que querem discutir sistemas. Elas querem saber do político que mandou R$200 mil de emenda para comprar um carro.
Elas querem saber do político que mandou 50 mil reais para tal coisa. Eles não tratam o ser humano, tratam as coisas. Então, essa troca que existe na política brasileira, que para mim é o que existe de pior, né? Porque quando você transforma a política numa mera ferramenta, num mero instrumento de pegar o dinheiro aqui e aplicar ali, vazia de valor moral, vazia de significado, a gente está colocando a nossa própria sociedade em risco, como a conhecemos. Então, as pessoas elas deveriam valorizar muito mais os temas mais complexos que os políticos deveriam discutir, como, por exemplo, nós temos várias reformas que são essenciais para o Brasil, várias reformas, que não se discutem hoje. As pessoas gostam mais do político que grava um vídeo que sobe numa tribuna. Eu vou falar de um relato pessoal meu aqui, que eu já vi acontecer. Eu já fui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, assisti uma sessão ordinária lá, e, por exemplo, tem um candidato, um deputado da direita, um deputado da esquerda, que quando você entra no Facebook deles, um está xingando o outro. Está xingando mesmo, assim. Deve você ver lá os vídeos que eles estão xingando. 20 mil curtidas, 30 mil curtidas. Então eles veem que é um sistema que se retroalimenta o sistema de ofensa, né? Sabe o que eles fazem quando acaba a sessão? Quando a câmera não está mais filmando eles? Eles descem, sentam um do lado do outro e conversam e dão risada. É aquela história, então, dos boxeadores que se xingam antes ou depois, que acabam, eles se abraçam e saem com os milhões no bolso. Só que eles fazem isso porque é o que dá like, porque é o que as pessoas querem ver na sociedade hoje. As pessoas querem ver briga, elas Mas querem isso ver conflito. é o analfabetismo político. Isso. Por isso que é importante isso que hoje nós estamos vendo assim, sabe? Que as pessoas falam assim, pastor não deve se meter com política. Padre não tem que se meter com política. Veja bem, olha só, a desconstrução da sociedade, né, eu já falo assim, desconstrução porque começou a procurar na educação e na arte, por isso que você pode ver, não é mesmo, como eles usam a educação e a arte. Quer dizer, se eu não der educação para você, não der cultura para você, você não vai ter um pensamento crítico, você vai aprender tipo a me servir e vai ser um empregado da fábrica. Você não vai ter uma voz ativa. Então, porque política não é para você. É basicamente o que no período medieval, né, era feito com a Bíblia. Para eles deterem o poder, ninguém sabia ler, era só, né, os líderes religiosos sabiam ler, e era proibido ler a Bíblia. E tem até hoje o pessoal que fala, se ler demais a Bíblia ou fica louco, ou morre, porque não pode ler demais a Bíblia, porque vem desse pensamento. Quer dizer, eu não dou conhecimento para eles para que eu possa continuar no poder. Então eles chegavam, banhavam a Bíblia em veneno e falavam que só os ungidos podiam ler, só os escolhidos de Deus. Aí, né, quem se atrevia a ler, não sabia que ela estava envenenada, virava as folhas e quando terminava de ler, morria, estava doente, está vendo? Não foi escolhido por Deus. Esse debate, assim, eu gostaria realmente de entender as pessoas que querem excluir os religiosos da vida política, porque se você vai excluir um líder religioso, por exemplo, o senhor é um líder religioso aqui da comunidade. Se for excluir o senhor, por que não exclui também todos os advogados? Por que não exclui todos os médicos da política? Por que não seria democracia? Por que não excluem líderes sindicais? Então há uma confusão muito grande que fazem, pastor, entre você ter um Estado laico, o que é laico e o que é laicidade. E isso é uma confusão que fazem de propósito. Aliás, foi muito oportuno, porque hoje eu vi que na Câmara dos Deputados eles estão tentando criar a bancada cristã, né? E eu vi uma deputada do PSOL, que é o Partido Socialista, que é um partido com péssimas ideias, com ideias terríveis para a comunidade. Eu vi uma deputada do PSOL postando assim, que ela estava combatendo esse absurdo, porque hoje o Estado é laico e não tem mais confusão entre Estado e Igreja. Só que isso que ela está fazendo não é questão do Estado laico. Quando se fala no Estado laico, é um Estado que não tem uma religião oficial. É um Estado que defende, que protege a liberdade de credo. Então você vai ter pessoas que serão cristãs, você vai ter pessoas que serão budistas, você vai ter pessoas que são de religião de matriz africana, você vai ter pessoas que têm... Enfim, e elas podem lutar pelos seus direitos através da política. Religião. Agora, a laicidade é aquilo que nós temos que combater, porque a laicidade é eliminar qualquer tipo de aspecto religioso do debate político. Porque quando você retira o debate religioso e, de maneira consequencial, todos os princípios que os religiosos defendem,
né? Tudo aquilo que nós defendemos, por exemplo, a proteção à vida, a proteção à caridade, a questão de resolver os problemas nesse círculo mais íntimo, de bons valores que a gente tem, quando você retira isso do debate, fica muito mais fácil deles controlarem a opinião das pessoas. Fica muito mais fácil deles transformarem a política numa mera ferramenta de pegar o dinheiro aqui e aplicar lá e controlar a opinião das pessoas. Essa é uma crítica que eu sempre fiz ao Brasil, que no Brasil a gente se dedica muito pouco a conhecer as coisas. A gente se dedica muito pouco a estudar filosofia. Nós dedicamos muito pouco tempo à leitura. As pessoas têm um preconceito com filosofia. Então, excluir um líder religioso do debate político tem apenas essa função: evitar que se mostre quais são os valores que construíram a civilização ocidental. Porque acreditem, essas pessoas elas têm uma visão totalmente diferente da nossa. Quer ver um exemplo? Quando você pergunta para um político, por exemplo, se eu sou a favor ou contra o aborto. Eu sou contra o aborto por razões de filosofia cristã. Eu, como cristão, eu defendo a vida desde a concepção. Então, é um valor moral, é um valor que eu trago da minha cultura cristã para ser contra o aborto. Só que essas pessoas que estão lá, que hoje controlam o Poder Judiciário, em regra, a maior parte delas é a favor do aborto. Quer ver um exemplo? Elas falam que é questão de saúde pública. Transformam, pastor, o feto, que é uma vida, e é uma vida desde a concepção, transformam a vida como se fosse um mero anexo, como se fosse algo que pode ser descartado da sociedade. E isso é um risco muito grande, porque eu já vi, inclusive, eles tentando usar o critério de viabilidade da vida. Que a partir de 3 meses é que a vida se torna viável. Então, isso quer dizer que se eu tenho uma vida de uma pessoa idosa que não é mais viável, eu teria o direito de eliminar ela da sociedade? Porque é isso que eles fazem. Antigamente, com o nascituro. Nas culturas antigas, né, quando uma criança nascia muda, surda ou com algum defeito, eles descartavam. Basicamente é o que eles querem fazer. Sabe quem fazia isso? O nazismo. O nazismo também. O nazismo, eles tinham uma política higienista de eliminar uma raça que eles achavam que era inferior. Que não era ariana, né? Exatamente. Então, era isso que eles faziam. Então, esse é o risco. E olha só, a gente teve os 2 últimos ministros que se aposentaram no Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. No último dia deles como ministro do Supremo Tribunal Federal, ambos deram um voto liberando o aborto. E não estou falando aqui, pastor, da questão de descriminalização do aborto naqueles casos de violência ou de risco. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que eles deram votos liberando o aborto, assim, até, salvo engano, 3 meses de gestação. E eu queria saber qual que é o critério que essas pessoas têm para definir que com 3 meses você pode matar e com 3 meses e 1 dia você não pode mais. Que critério é esse? Quem que escolheu? Porque o risco, isso as pessoas não percebem, que isso contraria a própria história da República. Por que nós temos 3 poderes? Por que cada um tem uma função? Então, quando você pega o Poder Executivo, qual que é a função do Poder Executivo? É pegar o dinheiro que nós recolhemos dos impostos e executar em serviços públicos. Então, o Poder Executivo ele vai pegar todo o dinheiro que a gente arrecada, enquanto uma sociedade, enquanto comunidade, e fornecer saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Para que serve o Poder Legislativo? Ele serve para representar a sociedade em 2 coisas: em fiscalizar o Poder Executivo, para ver se eles estão executando bem esses gastos, e criar normas para regulamentar a vida em sociedade, fazer leis. Esse papel é do Poder Legislativo, esse papel é do Congresso Nacional. Eles que têm que decidir se uma lei deve entrar em vigor. Não é o Supremo Tribunal Federal, não é o Poder Judiciário. E o que acontece no Brasil é que o Poder Judiciário, especialmente por meio do Supremo Tribunal Federal, eles têm invadido as competências do Poder Legislativo. Essa do aborto foi um deles. A liberação, a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, que é uma liberação, pergunta para qualquer policial militar como que funciona hoje, ela não veio do Congresso Nacional. Não existe uma lei. Inclusive a lei, o artigo 28 da Lei de Tóxicos, fala que não pode. É uma conduta que tem penalização, que tinha pelo menos. O Supremo Tribunal Federal vem e fala não, agora nós temos que despenalizar o porte de drogas para consumo pessoal. O aborto, o Congresso Nacional é majoritariamente contra.
E o que eles fazem, os ministros do Supremo Tribunal Federal? Eles pegam uma ação de um partido inexpressivo, como é o PSOL, né, um partido que não tem representação, inexpressivo que eu digo não tem representação no Congresso Nacional suficiente para conseguir aprovar uma lei dessas. O que eles fazem? Uma ação, ou uma ação direta de inconstitucionalidade. Eles entram com pedido no Supremo. Ou uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, eles fazem uma ação, contratam ótimos advogados e entram lá. Aí, um ministro do Supremo Tribunal Federal, às vezes numa liminar, ele decide algo que pode impactar a vida de 220 milhões de brasileiros. Veja bem, Wagner, Montesquieu, né, que criou esse legislativo, executivo e tripartição judiciário, dos poderes, né? Que a gente chama. Tripartição dos poderes, né? Foi Montesquieu. Tá, que é uma herança do iluminismo. Sim. A revolta da França e tudo Sim. mais lá. Vamos partir de um princípio assim para que as pessoas possam entender, tá? Antigamente existia teocracia, onde quem governava era a igreja. Sim. Né? Aí veio o Renascimento, abertura para o iluminismo. Daí veio o iluminismo que trouxe a tripartida dos poderes, né? Essas ideias elas já circulavam, mas quando eles falam do iluminismo, que seria para iluminar um período de trevas, que na minha opinião não era período de trevas, isso é a minha visão da história que eu tenho. O que eles fazem? Inclusive a laicidade que eu falei agora há pouco aqui, pastor, a laicidade ela vem do iluminismo, vem desse período iluminista, a laicidade, que é fazer o quê? Retirar qualquer tipo de influência religiosa no debate político. A igreja tinha muito poder e usava o poder político, religioso e colocavam pessoas só por causa do poder e do dinheiro. E teve um período também que os padres, eles casavam, usavam, né, e deixavam herança da igreja para os seus descendentes. Então, quer dizer, foi um período conturbado da história mesmo. Então, é importante, porque muitas vezes a gente tem esse preconceito que já está estabelecido, a igreja não pode se envolver com política porque é corrupta. Não. A igreja, ou qualquer pessoa decente, ou qualquer líder, seja uma pessoa que tem os seus valores morais norteados pela palavra de Deus, pela sua formação cristã, ele tem que lutar pelos direitos dele. Ele tem que ter voz para dizer, não concordo com isso, eu não concordo com isso. Né? Por que você não concorda? Porque minha base cristã vai ferir os meus conceitos, vai ferir no que eu acredito. Eu tenho uma base familiar, esposa, né? Marido, mulher, filhos, simples. Sabe? Eu tenho minha base de proteger a vida, tenho a base de trabalhar, sabe que para mim o trabalho é digno, não é um peso, como muitas pessoas falam, trabalho. As pessoas que estão assistindo, né, pastor, todas elas provavelmente acordam cedo, elas trabalham, elas têm seus filhos nas escolas, elas querem ter um momento de lazer, elas querem ter segurança para sair na rua, elas querem ter acesso a uma saúde de qualidade quando precisarem, elas querem que seus filhos estudem em boas escolas, em boas universidades. Tudo isso quem faz é a política. É por isso que eu não entendo quando as pessoas elas abrem mão do direito delas de participar. E participar da vida política, pastor, não é ser votado, não é falar, agora eu vou ser candidato a vereador, agora eu vou ser candidato a deputado. Isso é uma questão de vocação. É você saber o que está acontecendo, se informar. É você acompanhar e participar principalmente como eleitor. Hoje eu sou vereador em São Mateus do Sul, mas eu também sou eleitor. Eu também voto para deputado estadual, sim, eu também voto para deputado federal, eu também vou votar para senador, para presidente da república, para governador. Então eu tenho que ter consciência do momento que o estado do Paraná atravessa e daquilo que eu entendo que é essencial para os próximos 4 anos. Eu tenho que entender o cenário que eu vivo no Brasil hoje, que eu já falei muitas vezes, dos graves casos de violação à liberdade de expressão, que eu tenho combatido semanalmente no meu programa na rádio, já falei inclusive na Câmara sobre isso, do risco que existe à liberdade de expressão no Brasil hoje, porque eu tenho que me situar no Brasil onde eu vivo hoje e no Brasil que eu quero. E se o Brasil hoje está diferente daquilo que eu quero, eu tenho que sim, não apenas que lutar para mudar, mas para mostrar e tentar influenciar o maior número possível de pessoas que essa visão é melhor. Porque a política é sobre isso. É você mostrar para o eleitor, para as pessoas que vivem na mesma comunidade de você, que as tuas ideias podem ser melhores que as ideias das outras pessoas. Que viver numa democracia é isso, é um conflito de ideias, é um debate de ideias.
As verdades, elas surgem justamente desse debate de ideias. É Então, gostado isso. As pessoas podiam debater ideias sem debater pessoas. Perfeito. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Eles agridem-se uns aos outros, mas nem escutam as ideias. Eu falo assim, eu sempre gostei muito de ler, assim, e eu me frustro muito na política por causa disso, porque eu vejo que é uma minoria das pessoas que elas realmente estão ali por um propósito. E eu digo assim, realmente uma vocação. O senhor descobriu uma vocação para ser um líder religioso, né? Eu descobri uma vocação para a política quando eu fui secretário municipal de saúde e secretário municipal de administração de São Mateus. Eu vi que eu gostava daquilo ali. A minha profissão é como advogado. Eu trabalho no meu escritório todos os dias, de manhã até à tarde, às vezes tem que ir até à noite. É a minha profissão e eu continuo exercendo ela e amo o que eu faço. Mas é uma vocação, você entrar para a vida pública, porque o bem para a que vida você política faz, é uma para as vocação. pessoas, né? Você consegue mudar a realidade de uma localidade, de pessoas e vidas, de investir em esporte, segurança, saúde. Sabe o que é Deus comum, do céu. pastor? Eu vejo que tem pessoas que elas veem num cargo político, num mandato, por exemplo, a própria linha de chegada delas. Então, elas pensam assim, não, eu já trabalhei bastante aqui na minha profissão, agora eu quero entrar para a política. Então, ela vê aquilo ali como o destino final dela. Eu já fiz bastante coisa, agora eu vou entrar na política. Se o povo começar a analisar isso, né, e entender, com um princípio cristão, com o temor de Deus, e analisar os candidatos. O que ele está trazendo de benefício para a sociedade? Eu queria saber como que ele alguém... tem, o que ele está fazendo. Mas não é só votar e esquecer, e depois está faltando. Mas você está acompanhando? Sabe o que é engraçado, pastor, assim, né? Eu gostaria de saber como que alguém ignora toda a verdade que foi revelada aqui. Eu realmente gostaria de saber, porque nós temos, praticamente um manual da vida inteira aqui. Manual, tudo. Exatamente isso. É como se, eu vi alguém falando sobre isso, é como se Deus tivesse feito um grande jogo da vida e te falado, está aqui o manual para você ter uma boa vida. Você não errar. Eu estou te dando tudo aqui. E como que as pessoas ignoram? Porque eu falei, quando você vê esse movimento do iluminismo, de substituir a verdade revelada pela razão, quando vem essa questão da razão, do pensamento científico, isso trouxe muitos avanços para nós enquanto sociedade. Mas a verdade revelada está aqui. Eu queria saber como que as pessoas conseguem ignorar tudo isso que a gente recebeu de ensinamento e falar que a política seria um lugar melhor sem o que está escrito aqui. E descartar a Bíblia. Em alguns lugares a Bíblia nem entra, né? Quais lugares são esses? Partições. E veja, quais são os estados que querem ter o monopólio e não querem que as pessoas tenham uma religião? A gente não fala sobre isso. Mas nós temos cristãos hoje sendo assassinados. Na Nigéria? A Nigéria, acho que já morreram mais de 10 mil cristãos. Desde que começou, eles chegaram a mais de 500 mil. Isso, gente, hoje, no momento atual... E ninguém fala nada, né? Não, mas o pessoal fala muito, eu vejo muitas pessoas que falam assim, do conflito entre Israel e o Hamas. E as pessoas ignoram todos os outros conflitos. O cristianismo não existe, não é? Isso é terrível também, o que acontece entre Israel e Hamas. Essa guerra que não chega ao fim, que tem muitas vítimas, né? Só que as pessoas ignoram tudo que acontece no outro mundo. Então as pessoas, assim... E elas por intolerância religiosa. Com certeza. Por intolerância religiosa. Então, quer dizer, estamos voltando para o mundo todo, né? Que é esse... Por você ver como a política influencia em tudo. As políticas. Só para ter uma ideia, a igreja era perseguida. Teve um período da igreja, um imperador chamado Diocleciano. Ele arrebentou, ele quase dizimou. Só que quanto mais morria, mais pessoas viam que valia a pena viver por aquilo. Sabe? Então, quer dizer, o sangue dos mártires regou a semente, né, da palavra de Deus. Só que foi Constantino que fez o decreto de Milão. E foi uma atitude política que impediu a perseguição do cristianismo, dos cristãos. Então, porque todo o povo, o cristão era como se fosse persona não grata. Então, quer dizer, a perseguição era generalizada. Como muitas vezes acontece com os judeus, que eles fazem esse antissemitismo. E é o que mais tem, né? Eu acho muito engraçado no Brasil isso,
porque falava a extrema direita, porque eu até brinco hoje, você sai de casa, quando fala assim, se você chegar no teu escritório, como que é? Eu falo, você vira a primeira esquerda, a segunda extrema direita. Ou você chega no médico e fala, tá com dor na qual perna, na esquerda ou na extrema direita? Porque a grande imprensa transformou esse conceito de extrema direita, e não é à toa, gente. Aquilo que... Você chama uma pessoa de extrema direita, você chama uma pessoa de nazista ou de fascista, para desumanizar ele. E quando você para tirar a validade do pensamento crítico dele. E quando você desumaniza ele, você admite qualquer coisa contra aquela pessoa, né? Mas ele é homofóbico, ele é fascista, ele é... Mesmo que a pessoa ele não é pastor, ele é intolerante. Mas veja só, as pessoas que acusam a extrema-direita de ser nazista são as pessoas que defendem aquela história do rio ao mar. Já ouviu falar sobre essa questão? Não vi. Porque eles defendem um território palestino do rio ao mar, que é exatamente onde está localizado Israel. Essas pessoas defendem abertamente que toda a população de Israel seja retirada de lá, ou melhor, seja dizimada. Um genocídio. E quem que fazia isso? Quem que cometeu o genocídio contra os judeus? Foi o regime nazista. É isso que eu não entendo, essa grande incoerência que existe no nosso país atualmente. É interessante, né, que nesse período que nós estamos vivendo hoje, vamos trazer aqui para o nosso bairro, nossa cidade. Vamos ser mais bairrista. Como que eu, cidadão comum, pai de família, né, devo me preocupar com isso? Isso é coisa de mundo. Porque as pessoas, elas acham que o voto dela não faz diferença. Infelizmente. Né? Mas é como se fosse... Sabe aquela história que existe do elefante do beija-flor? Tem assim uma história que a floresta estava pegando fogo e o elefante passou correndo e viu o beija-flor indo no rio, pegando um pouco d'água e tentando apagar o fogo. Sabe? Daí o elefante parou e falou, você está louco, beija-flor? Com a minha tromba eu posso levar litros e não faço isso? Daí o beija-flor olhou para ele e falou assim, eu estou fazendo a minha parte. Sabe, se todo mundo entender que a somatória de pequenas partes faz a diferença, a gente muda a estrutura. A gente muda a estrutura política local. Aí o seu bairro vai começar a ver resultados da sua expressão política. A sua cidade vai ver resultado da sua expressão política, que vai condizer com aquilo que você acredita. Porque alguém vai prevalecer. Martin Luther King, ele falava o seguinte, foi um grande líder religioso, né? Ele lutou contra o racismo, e ele falava assim, não me incomoda o silêncio, o barulho dos maus, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Perfeito. Então, que as pessoas, elas se calam por medo de agir, ou por ignorância, ou por não se importar com política. A política está no seu pãozinho de cada dia. A política está no combustível, no posto de gasolina. A política está na educação dos nossos filhos, da segurança quando eles voltam para nossas casas. Sabe? A política está em tudo isso aí, mas não é uma ação arbitrária de um político. É a somatória da escolha de um povo. Conjunto. E quando eu falo que São Mateus não é uma ilha, o que eu quero dizer para as pessoas é que as decisões que nós tomamos hoje, os representantes que a gente escolhe, né? O deputado federal que você vota, que talvez você votou só porque alguém pediu e que você não conhece e que você não vai acompanhar o trabalho. Ou não conhece os valores desse deputado. Quando ele estiver lá em Brasília, ele vai tomar decisões. Ele vai votar sobre o aborto, ele vai votar sobre política fiscal, ele vai votar sobre segurança pública, ele vai votar sobre infraestrutura, ele vai votar sobre um Estado se deve gastar mais, deve gastar menos. E se todo mundo pensar como você e você não se importar com as pessoas que você vota, e for todo mundo contrário a exatamente aquilo que nós defendemos, são essas pessoas que vão tomar as decisões que serão aplicadas a todos nós. Virará lei e nós teremos que obedecer. E nós vamos suportar as circunstâncias e as consequências dessas decisões. Que vão atingir nossa cidade. Eu falo assim, o conhecimento liberta. Por isso que as pessoas têm que ter... Eu acho que assim, a maior escravidão que tem é a escravidão da ignorância. É a escravidão de você não conhecer a história do teu povo, de você não conhecer o lugar em que você vive e de você simplesmente não querer conhecer. Falar assim, eu não quero tomar essas decisões. Não quero saber disso. Eu vou delegar para que outras pessoas tomem essas decisões.
Porque um político, pastor, ele deveria ser mais ou menos assim, um modelo de pessoa para você. Eu, quando voto num presidente, quando eu voto num deputado federal, quando eu voto num deputado estadual, quando eu voto num governador, num prefeito, num vereador, eu estou votando numa pessoa que eu falo assim, esse cara é melhor do que eu, essa mulher é melhor do que eu gostaria de ser como ele, eu gostaria de ser como ela. Então você tem que ter admiração por essa pessoa. Ou pelo menos defende os valores que você acredita. Isso, perfeito. Porque você não pode votar numa pessoa que você não conhece, que você não sabe o que ela defende, porque as decisões que ela vai tomar lá são muito diferentes daquilo que você tomaria se estivesse lá. Então você tem que votar assim, se eu estivesse lá, que decisão eu tomaria nesse caso? É assim que você tem que escolher bons candidatos. Quando eu falo muito no meu programa da rádio sobre isso, é justamente por isso. A pessoa fala, mas no teu programa você fala muito sobre política federal. Mas é porque as eleições mais importantes que nós teremos agora são as do ano que vem. Vai chegar o momento também no programa de falar só sobre a política local. Mas o meu programa, né? uma vez uma pessoa me criticou e falou assim, se você não falar de São Mateus, você não vai se eleger mais. Eu falei para a pessoa, olha, o programa veio antes do mandato político. As pessoas que querem saber aquilo que eu acredito para São Mateus do Sul, elas vão saber se elas acompanharem as sessões da Câmara Municipal de Vereadores, onde eu debato todos os projetos, debato todos os temas, apresento muitos requerimentos para fazer a fiscalização do Poder Executivo. As sessões, eu estou em todas elas, eu nunca faltei em nenhuma sessão da Câmara Municipal de Vereadores e debato todos os temas que chegam lá e publico nas minhas redes sociais grande parte do meu pensamento para São Mateus do Sul. O programa da rádio eu criei justamente para isso, para falar sobre a política, aquela política invisível, aquela política que a gente não vê, aquela política que não chega aqui. Por exemplo, as pessoas não sabem o que é a Selic. Vê lá no Jornal Nacional, a Selic está em 15%, mas as pessoas não sabem que uma Selic alta acontece por duas razões. Basicamente porque nós temos um governo que gasta muito e segundo por causa dos dados de inflação. Aí começa a vender tesouro. Tesouro nacional. Se você, o que acontece se o senhor gastar mais do que o senhor ganha? O senhor vai se endividar. O que vai acontecer se o senhor se endividar? Você ficar devendo para o banco vai mandar uma cartinha de cobrança, vai colocar teu nome no SPC, vai colocar teu nome no Serasa. Composto ainda. No final ele vai entrar com um processo judicial e vai bloquear tuas contas e teus bens. Aí você vai perder. Sabe o que acontece com o político que gasta mais dinheiro do que arrecada? Nada. Quem paga a conta é o povo. Por quê? Porque se você gasta mais do que você arrecada, você tem que contrair dívida pública. Se você contrai dívida pública, você desequilibra as finanças de um país. Se você desequilibra as finanças, você tem que ter uma taxa de Selic mais alta. Com a Selic mais alta, tudo fica mais caro. O juro fica mais caro, a gasolina fica mais cara, o alimento fica mais caro, o crédito fica mais caro. Eles oferecem crédito, mas os juros lá em cima, né? Favorecem o crédito, mas para poder... Daí eu vejo muita gente hoje que fala assim, porque o pessoal que vive de renda... Gente, Selic alta é paraíso para rentista. Por quê? Em vez de você investir o teu dinheiro na tua empresa, ou abrir um negócio, o que o rentista faz? Ele olha lá, o governo está me pagando 15% ao ano de juros, eu vou deixar o dinheiro rendendo lá. Se eu colocar 100 mil reais, eu vou ganhar 15 mil reais por ano, mais de R$1.000 por mês, rendendo sem eu fazer nada, sem nenhum risco. Então, esse é o problema. E por que nós temos uma taxa Selic alta? Por causa da escolha que a gente faz quando a gente vota para presidente da República. Isso antecedeu o congelamento há anos atrás. Era hiperinflação, juros diários. O pessoal, eu lembro que assim, você vê que no Brasil é tudo assim, construção e narrativa, né? Nós tínhamos um presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, que falava assim, que ele tinha sido escolhido pelo presidente Bolsonaro, né? Porque o presidente escolhe o presidente do Banco Central para o final do mandato dele e para o começo do mandato do outro presidente, né? Aí eles falam assim, ele é agente do Bolsonaro para prejudicar o atual governo, por isso que a Selic está alta. Só que o Galípolo assumiu e a Selic continua subindo. Agora não é mais sabotador da República, agora é porque ficou do passado isso daí. Então as pessoas têm que prestar muita atenção nisso, porque eu falo para vocês, gente, para quem vive a política, assim, a política é construída muito de narrativas, e narrativa não é a verdade. Aliás, nas narrativas a verdade é a primeira que é enterrada. A narrativa eu vou falar aquilo que os teus ouvidos querem ouvir. E é isso que fecha a gente para ouvir opiniões diferentes, para ouvir ideias diferentes, que é contrário ao próprio princípio do que é uma república democrática. Né? Então, as pessoas elas têm que estar abertas a examinar a verdade. Na tua concepção, você é católico, como católico, né? O que você
acredita que o padre deveria fazer? Eu acho que o padre, ele é um grande líder religioso para a comunidade, né? Não digo dentro da igreja no púlpito. Púlpito não. Púlpito é para ministrar a palavra de Deus, a homília do padre, enfim. Mas ele como líder religioso, qual o posicionamento dele? Você sabe, pastor, que eu vou dar um exemplo prático de como eu vejo a função de um padre. Não apenas dentro da estrutura da Igreja Católica ali para os fiéis. Todo mundo acompanhou que nós católicos escolhemos e acompanhamos muito a escolha do novo Papa, o Papa Leão XIV, né? Um dia antes, no primeiro dia do conclave, eu levei o padre João Francisco no meu programa de rádio para a gente falar sobre o conclave e sobre os impactos daquilo, não apenas para a Igreja Católica, mas também para a civilização ocidental. Porque eu vejo o padre justamente como um guia, para ajudar a guiar a sociedade. Porque os princípios que tem do cristianismo, que todos nós herdamos, os católicos e protestantes, do que vem do cristianismo primitivo, eles são muito semelhantes e todos eles são positivos para a comunidade. Todos eles vão fazer bem. Você viver numa comunidade que tem valores cristãos é sempre muito bom. Então, eu acho que o padre, ele tem essa função de também discutir a filosofia política, a filosofia dentro da sociedade. Ele tem essa função de, inclusive, trazer mais pessoas para dentro da igreja. Eu já vi várias pesquisas que indicam que as nações onde tem, que as comunidades onde tem as pessoas que são religiosas, que acreditam numa existência superior, elas vivem mais, elas vivem melhor. Então, isso impacta positivamente para a comunidade, né? Eu sou um grande fã, assim, o senhor falou bem, eu sou católico, eu sou um grande admirador aqui dos padres que eu tenho em São Mateus do Sul, especialmente da minha paróquia, que é o padre João Francisco e o padre Daniel. São duas pessoas que têm, o padre Daniel mais novo, mas o padre João Francisco tem a minha idade, e partilham dessa visão, dessa participação mais ativa da igreja, dentro da comunidade. De orientação à comunidade. Perfeito, é isso. E eu acho que eles têm que ter essa participação, sim. Para preservar até os valores cristãos. Exatamente. Porque, né, bem, na faculdade, você vai estudar antropologia, né? E geralmente a antropologia, ela, dependendo do professor, se pegar um professor socialista lá, é uma matéria gigantesca para contra, né, conduzir o contra a palavra, contra os valores cristãos. Então, muitas vezes o jovem entra na faculdade, né, cristão, com valores cristãos. Que aprendeu em casa. Aprendeu em casa. Aí chega lá, há uma desconstrução, porque veio com aquela mensagem de igualdade, fraternidade, de comunismo, socialismo, dividir, tirar dos... Robin Hood, né? Tirar dos ricos para dar para os pobres. Você sabe que o comunismo é o regime que mais matou no mundo, sim, né? Isso sim. Os dados mostram, né? A gente Sim. tem não apenas aqueles grandes expurgos que teve, mas a questão da China comunista. Eu não vejo nada de bom, absolutamente nada, nem uma linha de qualquer coisa que vem do comunismo. Nada. É por isso que eu vejo com... A base marxista dele, meu Deus do céu. O pessoal fala do Partido Comunista Chinês. Eu falo assim, não vem nada de bom. Quando o Lula falou que estava indo para a China, para pedir ajuda para o Xi Jinping, que é o primeiro-ministro da China. Quando ele veio falar que veio pedir para ajudar a regular as redes sociais, para construir uma legislação, eu falei, não vem nada de bom daí. O que vem de lá é censura. Porque na China você não tem, por exemplo, o Instagram, como a gente tem aqui, não tem o WhatsApp. Você tem redes sociais, mas todas elas têm um controle muito forte do governo. Inclusive, existem várias palavras que são proibidas pelo regime comunista chinês. Palavras daquele massacre que não, teve eles não têm liberdade. Da Praça da Paz Celestial. Não há liberdade. A zero liberdade é um controle muito grande. Então, nada que vem dessas pessoas, para mim, é bom. E até o controle financeiro deles, eles controlam o dinheiro da pessoa. E veja, isso é o controle financeiro. O que o senhor falou assim, vai ao ponto daquilo que eu falo que a gente tem que enfrentar, a gente tem uma batalha cultural para enfrentar por aí. Porque quando você pega, assim, grande parte da academia é progressista, é de esquerda. Academia, eu falo das pessoas que fazem mestrado, que fazem doutorado e que vão dar aula nas universidades. Inclusive, essas universidades, esses professores,
eles não vão indicar para os alunos lerem autores de livros, por exemplo, conservadores. Eles não vão deixar que leiam outro tipo de filosofia. Eles vão indicar o livro daqueles professores que eles aprenderam a ler, que tem uma visão totalmente diferente daquela que nós carregamos. Eu, por exemplo, depois agora de mais velho, que eu tive acesso, que eu tive contato com autores brilhantes que representam uma outra face da cultura. Então, nós temos que ter primeiro esse enfrentamento cultural. A gente não vai fugir disso. A gente tem que trazer os valores que nós mostramos e exigir que isso também seja ensinado nas universidades. Né? É interessante até que a política fosse ensinada desde do fundamental. Falasse, gente, tem que saber o que é os valores cristãos, os valores progressistas, os valores de direita. O senhor sabia, pastor, que... Até para que eles comecem a pesquisar, mas não dá só, porque nas escolas falam só de Paulo Freire. Mas o outro pensador não existe? Eu falo assim, deu tão certo que a gente acabou de falar aqui no nosso podcast, que nós temos os piores índices da educação. Os nossos alunos saem das escolas sem saber compreender um texto e sem saber fazer contas complexas. Deu certo? É óbvio que não deu certo. É óbvio que algo precisa ser melhorado, assim, é algo que a gente precisa melhorar. Mas veja bem, olha só, vereador, olhando assim para a nossa cidade aqui, nós temos vários líderes de pequenas igrejas, grandes igrejas, evangélicas, falar assim dos evangélicos, né? Porque nós somos rotulados que política não deve se envolver com religião. Eu creio assim, a politicagem é suja, feita por pessoas sujas, mas a política é para desenvolver a gestão e a organização de uma comunidade, de uma sociedade. E para isso tem que ter pessoas de bem que façam isso. E o pastor está lá para dizer, gente, olha os valores, pesquisem os valores, o que essa pessoa é, como que aquela pessoa é, o que ela representa para você. Ela representa alguma coisa de bom para você? Sim ou não? Vai votar nela? É uma escolha sua. Não pode ser uma coisa assim que eu vejo aleatória, vou votar em qualquer um. Não pode ser. É como se fosse jogar bingo, né? Vai nesse, vai aquele. Então você nunca sabe o que você vai ganhar lá na frente, né? É porque isso está o futuro. Talvez a pessoa tenha... não depende de política. Sim, você não depende. Mas o seu filho está na escola. Um exemplo, esse rapaz que matou o Kirk lá nos Estados Unidos, a família dele era totalmente cristã. E o menino também era, até que ele entrou na faculdade e mudou os valores. Um ano foi o suficiente para mudar totalmente. Política pública interna dentro de uma faculdade. E mata. Isso que é o pior. A intolerância mata. E são essas mesmas pessoas, saiu uma pesquisa, pastor, só voltando ao tema das universidades, acho que quase 70% dos alunos, eles se sentem constrangidos a manifestar a opinião política deles por causa que eles temem represárias das pessoas. Eu vi várias tentativas, agora teve um episódio recente na Universidade Federal do Paraná, que foi o vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, e foi um advogado, que é conservador, que é de direita, que iam dar uma palestra lá. A gente teve assim, manifestações violentas das pessoas para não deixar eles se manifestarem, para não deixar eles estarem lá no local. Era só falar. Porque tinha sido cancelada a aula, não sei, mas o simples fato de se cancelar, só porque eles manifestam uma opinião que você não concorda. Então, as universidades que nasceram para permitir um amplo debate de ideias, elas restringem as ideias que elas acham ruim, porque eles não querem que as nossas ideias conservadoras não querem nem dar o direito de falar, né? Eles não querem que se leiam os autores e não querem que as pessoas vão lá e falem para as pessoas leem aqueles autores. E esse é um grande problema. E transportando isso aqui para o nosso ambiente local, isso está totalmente atrelado a isso. Se você vota num candidato, vou dar um exemplo, se você vota no candidato a vereador, porque ele te deu alguma vantagem, algum benefício, ou porque ele prometeu alguma coisa e você não analisou as propostas dele, você não analisou o perfil dele, você não sabe no que ele acredita, você não sabe no que ele defende, você é parte do problema. A pessoa que fez isso é parte do problema. Então, a gente precisa primeiro nos corrigir para tentar corrigir a sociedade em que a gente vive. Porque a mudança começa primeiro por nós. Nós vamos começar a pensar, começar a fazer primeiro por nós,
Porque se a gente começa com esse vício de escolher os candidatos mal aqui, a gente vai sempre escolher mal. E eu falei que os vereadores, pastor, têm uma grande responsabilidade no ano que vem de pedir voto para candidatos sérios, de pedir voto para candidatos verdadeiros, de pedir voto aqui em São Mateus para candidatos que realmente representem os valores que a comunidade de São Mateus defende. Eu estou falando que a comunidade de São Mateus deveria defender todo mundo o mesmo valor? Não. Eu sei que isso não acontece. Como eu falei, a gente falou no começo que a gente vive uma sociedade plural. Então é comum que a gente tenha ideias diferentes, vontades diferentes. Mas as pessoas têm que ter, no mínimo, fidelidade com seus valores, têm que ter lealdade consigo mesma, escolher aquelas pessoas que refletem aquilo que ela acredita. Que eu defendo, né? Que o pastor, sim, ele tem que se posicionar politicamente. O padre, sim, tem que se posicionar politicamente, né? Para lembrar que Deus está no controle, até mesmo. A Bíblia fala que Deus coloca no poder. Romanos 12, ele fala isso. Tá? Nenhuma autoridade é constituída sem a permissão de Deus. E quando você vê, quando Deus coloca os 10 mandamentos e coloca as leis para normalizar e organizar e unificar a nação de Israel, né, tinha que ter uma gestão, e eram os juízes que faziam essa gestão. Era a época da teocracia, onde a palavra de Deus, ela norteava aquela comunidade. Não existe nenhuma comunidade que sobreviveu a tudo que os judeus passaram. Por quê? Porque houve uma base bíblica, uma base divina, que uniu esse povo, que organizou esse povo, desde a parte da higiene, da parte social, da parte de respeito de limites de propriedade, enfim, tudo. Por quê? Porque Deus já, ali eu vejo assim, né, coloca uma organização política para eles se organizarem como sociedade e vencer as adversidades, que foi a palavra de Deus que norteou eles. Então nós percebemos isso. Quando eu fujo da palavra de Deus, né, como você mesmo falou, que é um manual, e é mesmo, né, eu fico sem rumo. Não, meu rumo é incerto. Não consigo atravessar as adversidades porque não tenho base. Mas quando eu tenho base, eu falo, não, pode vir o vendaval. Estou firmado sobre a rocha, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu sou e sei dos meus valores, e defendo os meus valores. Agora, quando a pessoa não sabe quem é, não sabe no que crê, e não sabe os valores que acredita, qualquer caminho está bom, qualquer pessoa pode... Como tatear no escuro, né? Você nunca sabe onde que você vai cair. E eu falo até para as pessoas, assim, que nem eu falei, né? Eu tenho, assim, de maneira muito profunda, esses valores cristãos. Eu sempre carreguei isso. Nos últimos anos, me despertou uma vontade muito maior de estudar a filosofia cristã, a filosofia dos primeiros filósofos da Igreja Católica, especialmente, né? Eu gosto de estudar muito isso. Mas até as pessoas que não creem, elas deveriam valorizar tudo aquilo que o cristianismo trouxe de importante para a civilização ocidental. Sim. E os exemplos estão todos aí, né? Nós que somos cristãos, nós que acreditamos, nós fazemos por uma questão de princípio, porque nós acreditamos que a revelação está aqui. Nós acreditamos que tudo que está aqui vai acontecer. Nós temos fé nisso daqui. Mas até mesmo as pessoas, pastor, que não acreditam, que não têm fé, elas deveriam ler isso daqui, porque princípios para uma boa vida em sociedade estão aqui na Bíblia, né? E isso é para todo mundo. Foi isso que moldou a civilização ocidental. Então, as pessoas que criticam, que nem eu vi essa deputada do PSOL, falando que não deveria existir uma bancada cristã, porque o Estado é laico, quando na verdade ela só está fazendo aquilo que o movimento iluminista fez da laicidade, de você retirar qualquer aspecto religioso, ela se beneficia diretamente dos valores que foram transportados daqui para a civilização ocidental. Então é isso que as pessoas que estão em casa têm que entender. Existem ideologias políticas que eles querem destruir tudo aquilo que nós somos. Eles querem destruir tudo aquilo que a sociedade trouxe para a gente. Sabe por que eu me identifico como conservador, pastor? Eu sempre dou esse exemplo para as pessoas, né? Eu falei, imagine que você recebe uma casa de herança dos teus pais. Imagine que o teu pai recebeu essa casa de herança do teu avô, que recebeu do bisavô, que recebeu do tataravô. Então, todo mundo que cresceu naquela casa viu o exemplo do seu antepassado. Então, o seu pai via o exemplo do seu avô de honestidade, de trabalho árduo, de religiosidade, ajudou a construir o que ele é, o caráter dele. E ele passou isso para você.
É claro que ao longo do tempo essa casa vai ter uma janela que está danificada, vai ter uma porta que está emperrando, você vai ter que pintar a parede, vai ter que trocar o telhado. Isso que se chama de reforma. Você vai lá e muda, mas a essência da casa permanece o mesmo. E esse é o espírito do conservador. Receber o que veio, valorizar o que a gente recebeu das gerações passadas, preservar para as gerações futuras. Porque o que o revolucionário quer? O que o progressista geralmente defende? Ele chega e recebe aquela casa que está com o telhado quebrado, ele não quer saber toda a história daquela casa. Ele derruba tudo e constrói tudo do zero. E você acaba ignorando esses princípios que a gente recebeu. Todos os valores herdados, né? É por isso que eu me identifico, eu falo para as pessoas que eu não gosto de rótulo. E eu realmente não uso os termos muito direita e esquerda. Eu acabo, às vezes, usando para traduzir para as pessoas, porque eu sei que esse é o termo que as pessoas não estão acostumadas. Mas, para mim, eu não gosto de rotular alguém como esquerda ou direita. Eu rotulo como progressista, eu rotulo como conservador, eu rotulo como liberal, porque dentro da direita existem os dois aspectos. Liberais e conservadores são pessoas com crenças diferentes. Lembrando também que nem todos de esquerda são extremistas. Não, muito pelo né? contrário. Não define, política e religião não define caráter. Tem pessoas que têm os mesmos valores, mesmo sendo de esquerda. Acho que se você fizer uma pesquisa com os brasileiros, pastor, e não falar nada de ideologia política, não falar nada de se você é direita ou esquerda, ou se é progressista ou liberal ou conservador, fazer só perguntas. No que a pessoa acredita. O que você acredita nisso? A gente tem a ver que os brasileiros têm muito mais pontos em comuns do que pontos contrários. Os pontos muito diferentes é o que está tanto à extrema-direita quanto à extrema-esquerda. Na verdade, é uma narrativa que foi construída, né, para dividir o povo. Divide é impera. Divide para conquistar. Divide é impera é um princípio que se usava principalmente no exército romano, dividir para conquistar. Se eu olho aqui que tem muitos soldados unidos e eu não vou conseguir destruir eles, eu divido eles em partes menores para conseguir derrotar. E o Brasil sempre viveu isso. A gente já dividiu entre pobres e ricos, a gente já começou a dividir entre homens e mulheres, a gente já dividiu entre brancos e negros, agora a gente está dividindo entre heterossexuais e homossexuais, e essas divisões, porque isso atende aos interesses da classe dominante, da classe política. Sim. Eu sou um grande crítico, pastor, daquilo que a gente denomina de establishment político, que acontece no Paraná, que acontece no Brasil, que é o que a política é sempre controlada pelos mesmos grupos, pelas mesmas pessoas. É por isso que eu sou muito crítico disso no estado do Paraná. Nós pegamos as estados do Paraná que são comandadas por poucas famílias. Então você olha lá em Londrina, está o pai, está o filho, daqui a pouco vai ser o neto. Aí você olha em Guarapuava, é o pai, o filho, daí está o neto, ou é o sobrinho. Aí você olha em Curitiba, é o neto que já foi do governador. Então você tem núcleos, que é esse establishment político, que trabalha justamente por isso. Eu falo que eu sou um crítico disso e desse centrão fisiológico, porque para eles é o poder pelo poder. Não é uma política com princípio moral. Não é uma política porque você fala assim, eu tenho uma visão do mundo que eu quero transportar para a política. E eu quero que as pessoas tenham essa visão que eu. Para eles é assim, eu vou pegar o dinheiro, eu vou fazer o maior número de obras que eu conseguir, não por um princípio, não por um plano superior, mas porque assim eu consigo me manter no poder. Aí a gente transforma a política numa mera ferramenta para a consecução de algumas necessidades. É isso que abre para o critério, pro critério utilitarista, que é assim, o que vai deixar o maior número de pessoas felizes? Mas não é mais um aspecto moral. Tem um exemplo muito legal que eu já vi numa aula de filosofia, que era assim, imagina que o senhor está no alto de uma ponte. Então, o senhor está no alto de uma ponte e o senhor vê que está vindo um trem. Você olha para trás e está vindo um trem. E quando você olha para frente, você vê que tem 8 trabalhadores naquela ferrovia. E eles não vão conseguir da ferrovia e o trem está vindo muito rápido, o trem vai matar todos eles. Você também tem uma alavanca, que se você puxar, você vai deslocar o trem para o lado de cá, para o lado direito. E desse lado direito tem uma mãe e uma criança brincando no trilho. Mas são só 2 pessoas, do outro lado tem 8. Que escolha você vai tomar? É melhor matar 8? É melhor matar 2? É melhor não tomar decisão nenhuma e deixar que o destino cele? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, quando a gente quer usar um critério utilitarista. Porque as pessoas vão falar, não, eu vou puxar o trilho porque ali só vai morrer 2. Mas o princípio moral na sua conduta de permitir que aquelas 2 pessoas percam a vida delas, esse é um critério que a gente tem que amadurecer enquanto sociedade. Esses são os grandes debates que a gente tem que ter enquanto filosofia.
Porque a política não é uma ferramenta de só pegar o dinheiro do imposto e aplicar ali. Você tem que fazer isso com um princípio moral. Você tem que olhar para algo superior. Você tem que falar assim, que sociedade que eu quero viver? Que São Mateus que eu quero viver? Que valoriza o quê? Se quem planta uma tâmara é porque já entendeu o processo da vida. Ele nunca vai colher desse fruto, mas vai deixar para a geração futura. É interessante, esse papo vai embora. Se deixar, Você vai conversar se muito. deixar, Mas 3, 4 horas. É muito interessante. Eu sou apaixonado por isso porque sei que isso envolve vidas. Envolve pessoas que... Um exemplo que eu vejo assim, de uma má política que foi feita em 1888, 13 de... né? Abolição da escravatura. Eles não pensaram o que iam fazer com os negros. Fizeram a escravação né, libertação dos negros, abolição da escravatura. Aí todo mundo ficou livre. Tá, e esse povo ia trabalhar onde? Morar onde? Comer onde? Então, quer dizer, a política é feita já para antecipar o sofrimento do ser humano. Pô, isso aqui lá na frente, o que vai acontecer? Perfeito. Sabe? Então, quer dizer, pensar antes de tomar ações, porque depois de ações tomadas vão ter reações. E essas reações vão afetar vidas. Homens, mulheres, crianças. E isso passa pela política. Por isso que para mim a política é muito importante. E é por isso que o pastor, para mim, nenhum cidadão de bem deve se isentar disso. Ele deve sim que lutar pelos valores que ele acredita. Porque outros vão lutar por aquilo que eles acreditam. E se você não tiver coragem de lutar por aquilo que você acredita, você não tem direito de reclamar de nada do que tem a sociedade. Meu amigo, foi muito bom esse papo, né? E estamos nas considerações finais, quiser dar um... Primeiro, pastor, eu já iniciei agradecendo e termino agradecendo mais uma vez. A conversa foi muito boa. Eu falei por mim, nós ficaríamos aqui até... Coitado do Felipe que está filmando, a gente ia ter que ficar até meia-noite com a gente acompanhando a nossa filmagem. E eu quando tomei a decisão de entrar na política, foi por um propósito, né? Foi por filosofia. Eu tenho um princípio filosófico que eu sigo, eu tenho um propósito que eu quero para a minha vida política. E é por isso que eu faço questão de falar assim abertamente sobre os meus princípios, sobre aquilo que eu acredito. As pessoas falam, mas você não tem medo de perder voto? Eu não estou aqui, eu não entrei na política por voto, eu entrei na política por um propósito, né? Para apresentar para as pessoas os meus valores e as pessoas que se identificam comigo e acreditam em mim, confiam em mim, caminharem junto comigo. Eu achei muito legal a sua postura, achei muito legal o seu pensamento Acho que crítico. num mundo, pastor, onde as pessoas escondem quem elas são e constroem personagens, constroem imagens, não é esse o mundo que eu quero estar. Eu acho que a gente tem que ter uma conversa franca. Eu tenho muitos amigos que não concordam com o meu pensamento. E eu amo eles. E vou conviver com eles sempre. E vou continuar debatendo com eles. E é assim que é a vida em sociedade. Sim. É isso que a gente tem que levar. Cada um fazendo aquilo que o senhor falou. Lutando pelo seu direito. Lutando pelo aquilo que ele entende como uma boa vida. Lutando pelo aquilo que ele entende como uma boa sociedade. E a gente só vai fazer isso quando a gente tiver esse tipo de comportamento. Conversas francas, falando abertamente sobre os valores que nos trouxeram até aqui e aqueles valores que a gente quer elevar para as gerações futuras, né? Conversamos hoje com o vereador Wagner Wolff, né? Foi um podcast muito agradável e eu espero que você possa refletir sobre política, sobre o seu posicionamento, entendendo que isso afeta diretamente todos nós. Seu posicionamento, sim ou não, vai afetar diretamente nossas vidas. E as gerações futuras também. Obrigado mais uma vez, pastor. Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial para todo mundo que está tirando esse tempo para assistir a gente, né? E para que as pessoas saibam que a política é realmente a única forma que a gente tem, a única não, mas a melhor forma da gente mudar a vida que nós temos na sociedade. O voto é muito importante para a gente não se importar com ele, para a gente não se importar onde que a gente vai depositar confiança, né? Então, traga para a política os princípios que você carrega, que eu tenho certeza que todos nós no futuro vamos viver numa sociedade muito melhor, muito mais tolerante, com bons valores e que proteja a vida, que proteja a liberdade e que proteja especialmente, né, o direito de todos nós sermos exatamente aquilo que nós queremos ser. Deus abençoe, fiquem com Deus, até Amém. O próximo podcast, Além da Superfície.